essa conversa ela está enviesada, entendeu? Isso, porque pinta uma história de boca aí, e aí pinta a história que os advogados vieram falar que é mentira, né? Que não é verdade, que é uma mentira, isso. E aí fica achando, a galera começa a achar que ele que quer ir embora, que não é o caso, né, Arnaldo? Mas diga lá. Então, por isso que eu falei, esse é o segundo ponto, né? O suposto interesse do Zubeldia em sair, isso não existe em nenhum momento. Então é suposto interesse do Boca e não existe o interesse do Zubeldia em sair. Pelo contrário, lembra que eu te falei hoje lá no G4? É um suposto interesse e um outro lado que não existe. Lembra que eu te falei no G4? Eu confio mais no interesse do Zubeldia em ficar do que no interesse da diretoria do São Paulo em que o Zubeldia fique. E passei a tarde inteira apurando para constatar exatamente isso, né? E aí, vou ser indelicado de novo com meus companheiros e parceiros, que eu conheço tão bem e sei como eles trabalham. E como eles são ótimos jornalistas, eles deixam pegadas para quem o segue. No caso, a minha dupla predileta do UOL, PVC e André Hernan. Então, assim como eu senti o cheiro da fritura lá atrás, num post lá, num vídeo do André Hernan com o PVC lá atrás, agora eles me deixaram uma outra pista, né? E aí eu juntei as peças do quebra-cabeça, né? Do Fogo Amigo. Eu gravei um vídeo sobre isso com você, né? Uhum. E o Hernan e o PVC, eles são ótimos jornalistas, muito bem informados e próximos às fontes oficiais do São Paulo. Não é aquele... E o São Paulo não tem muito oposição ou fonte não oficial hoje em dia. São os caras... É a mesma direção lá do que trocou o Diniz pelo Crespo e que vem nessa sucessão, né, de situações. Até essa situação do Zubeldia talvez se assemelhe de alguma forma com a do Crespo lá atrás, mas eu vou explicar com calma. Aí, o que o Hernan fala hoje, e aí foi minha pista, Hernan, a pegada que faltava, né? Não, o Hernan nunca inventa, exatamente. Ele está sempre na pista certa. Mas aí você fica interpretando quem passou a informação, quem está passando as informações ao Hernan de dentro, nessa espécie de fritura, certo? E aí, quando ele fala o São Paulo não dificultaria a saída do Zubeldia para o Boca caso existisse uma proposta, aí é só juntar o Lé com o Cré, né? São as mesmas fontes, aquelas... Porque, se vocês repararem, a direção do São Paulo, com técnicos, com trabalhos muito menos relevantes, com mais condições, já tinham garantido o técnico para o ano que vem, mesmo se ele não tivesse contrato. E agora está numa espécie de avaliação ainda do trabalho do Zubeldia, faltando 10 rodadas, com 3 jogos no Morumbi e protelando essa história. Então, a avaliação que eu proponho que a gente faça aqui, da direção do São Paulo, não é exatamente elogiosa ao trabalho do Zubeldia, senão esse negócio já tinha um basta. Senão o Hernan não receberia tantas informações deste tipo, e nem o PVC, senão não existiria tanta contestação no momento em que o São Paulo faz sua melhor campanha de brasileiro, desde que essa gestão começou, em que o São Paulo foi eliminado pelo melhor time do Brasil nos pênaltis, com um orçamento de 60 milhões de euros contra 600 mil, e que o São Paulo foi eliminado pelo Atlético com um gol nos acréscimos no Morumbi, com o Zubeldia suspenso. Essa, né? E aí que tá. Se não houvesse uma conexão com a torcida, você tem total razão, e com os principais jogadores, talvez esse processo de fritura já tivesse transbordado. Só que é aquilo mesmo que você falou. Quando a gente vai no estádio, a gente sabe que o nome do Zubeldia é cantado em voz mais alta até do que a do Lucas, né? E que os jogadores principais gostam de verdade do cara, a ponto de comemorarem gols abraçados com o cara, com o treinador. Uma relação muito mais visceral do que tinha com outros treinadores. Parênteses. A eliminação do São Paulo para o Botafogo não tem em nenhum momento as digitais do Zubeldia. Muito pelo contrário. O Zubeldia, o time dele conseguiu resistir no Rio de Janeiro e em São Paulo quase ganhou. As digitais estão nos jogadores.
que foram amparados por ele e que foram a campo no jogo seguinte e jogaram bem. O Caleri jogou bem, o Lucas jogou bem, o Luciano jogou bem, e estava nas costas desses caras. E o Zubeldia deu moral para os caras, botou os caras para jogar, os caras jogaram e responderam, né? Tem esse detalhe. Tem esse detalhe, né? A coesão do técnico com os principais jogadores pós-eliminação, traduzida nessa circunstância que você falou do clássico, ela foi total. Pensa nisso, né? É isso mesmo que você falou. Aí tem um outro detalhe. E aí você vai vendo as coisas bizarras. Nós estávamos aqui na live, infelizmente não pudemos ir a Brasília, mas tínhamos lá vários amigos. Sim. Né? O Teco Medina, o Flávio Faria. E o Teco Medina mandou, cara, acabou aqui o jogo, o Zubeldia foi no meio do campo, o estádio inteiro ovacionou, ele foi o nome mais celebrado. Zubeldia. Aí eu vou ver os vídeos de bastidores do São Paulo da vitória. Não aparece o técnico. O técnico aparece, como se ele não tivesse ido para Brasília. Sendo que ele foi o nome mais celebrado pós-eliminação. Aí, por isso que o André Hernan é gigante. Porque, além de tudo, ele estava lá e fez vídeo de bastidor. Ele, André Hernan, atrás do gol. O vídeo do André Hernan tá lá, termina praticamente com o estádio inteiro gritando o nome do Zubeldia. E a TV oficial de São Paulo preferiu ignorar esse fato. Que eu acho uma situação estranha. Te juro que acho. E acho que tem coisa aí. E essa fritura, ela, pra gente que não é tolo, ela tá latente. E ela não vai. E a direção do São Paulo não vai passar 10 jogos em paz fritando o treinador, porque nós vamos botar o pingo nos is. Vamos. A vantagem desse negócio é que a diretoria. Opa, tem até o confete aí. Para a diretoria, o bem-estar para a diretoria fazer fritar desse jeito, como está fazendo, alguém lá dentro, é porque o São Paulo vai jogar poucas vezes no Morumbi. Isso, é um trunfozinho dele. É um trunfo. Vai jogar um monte de jogo fora, não vai jogar nem no próprio estádio, aí fica mais fácil também, né? Por isso que eu assemelho a situação do Crespo lá atrás. Foi fácil para eles mandarem o Crespo embora, porque estava na pandemia e não tinha torcida. Não tinha público no estádio, né? Agora é um pouco diferente. Mas a torcida do São Paulo é grande em Cuiabá, em Brasília, que apoiou o Zubeldia, em qualquer lugar que o São Paulo joga, né? E na situação dessa, é que eu imagino aí uma outra situação que o Zubeldia, do jeito que é obcecado, com a comissão técnica dele, estrangeira, não tenha muita noção do que a gente está falando aqui, não. Talvez se alguém mostrar essa live para ele pegue as coisas dele e puxa o carro, velho. Sabendo como está funcionando, né? Agora, ele não quer puxar, ele está completamente... Ele não quer sair do São Paulo. Ele quer triunfar no São Paulo. Ele se identificou no São Paulo. É a grande oportunidade da carreira dele, né? Agora, uma pergunta. Parece um negócio tão surreal se cogitar que o cara possa não ficar. E não é que não ficar porque o Manchester City vai contratá-lo. Porque talvez o São Paulo não faça muita questão que ele fique e crie uma situação para ele ir embora, ou sei lá o quê. Não parece uma coisa completamente maluca? Porque assim, não é que o cara vai embora e ele já tem a sinalização que vai chegar um técnico bom aí, que vai melhorar, e que o São Paulo no ano que vem vai investir, e que, portanto, é só olhar os números. O São Paulo é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, e, como você disse, foi eliminado pelo melhor time do Brasil nos pênaltis, e no outro com uma bola parada, do Atlético Mineiro, que também é forte, e que também é semifinalista da Copa do Brasil, e que também está na Libertadores. Não foi eliminado pelo Juventude, com todo respeito, ou por sei lá por quem, né? Não foi a situação do Flamengo, por exemplo. Exato. Eliminado por um time muito pior do que ele, no caso o Peñarol. Não foi isso que aconteceu, né? Exato. E assim, né, Tironi? Aí tem uma diferença grande, e o chat já está aqui participando. Uma diferença grande em relação ao Crespo, além da presença da torcida agora e da ausência lá, o Crespo estava perto da zona de rebaixamento do Brasileiro. O Zubeldia está em quinto. Está em quinto lugar. Em quinto lugar. Dá para dizer hoje que ele só fica se ele for para Libertadores? Assim, eu acho que indo para Libertadores, se for para pré-Libertadores, não tenho essa garantia, que é a posição que pode ser, né? Se for para Libertadores direto, acho que não tem como, né? Mas que é difícil ser o G4.
Eu imagino que classificação com Libertadores, apoio popular e dos jogadores seja impossível você tirar um treinador. Mesmo que a avaliação da preparação, das trocas, das opções, do ritmo de treino e tal, que os caras acham que são PhD na história, cara. Né? E vão combinar. Só troca um pouco sabe, em relação ao Flamengo do Landim, talvez troque a carcaça. E o fato que alguns técnicos abandonaram o São Paulo mesmo. Não é o caso do Zubeldia, como o Dorival. Agora, e o Rogério, que foi uma invenção da diretoria precoce, né? No meio do trabalho do Crespo, eles não sabiam como lidar. E como diz o baby da torcida independente, falou lá no Tricolaço, me chamaram para demitir o Rogério. Você lembra que ele contou essa história? Sim. Porque teve que ir a torcida organizada e ele falou, eu não vou nunca mais fazer isso na minha vida. A direção do São Paulo, essa direção do São Paulo, chamou o presidente da Independente e da Dragões para fazer uma carta, né? Tipo assim, ninguém achava que tinha mais condição de continuar, mas eles não tiveram coragem de chegar ao Rogério e falar assim, ó, a coisa insustentável foi depois das organizadas se manifestarem. Não sei se você lembra disso, né? Sim. E ele não vai fazer isso. Até porque a torcida organizada, os torcedores estão com o Zubeldia por enquanto. Ele não vai fazer isso, né? Então, vai ser difícil. Eu estou mostrando um processo todo, conhecendo bem esses caras nesse tempo todo, para explicar para vocês que de Boca Juniors tem pouca coisa. De Boca Juniors tem a ligação do Riquelme para o Gago, como disse meu companheiro na Argentina, Rafael Sibila, conhece muito o Boca Juniors, grande Sibila, o Riquelme tentando tirar o Gago lá no México, tem o Esqueloto de plano B, a Arena de plano C, e o Zubeldia não é plano nem C no Boca Juniors. O que tem, há algum tempo, eu gravei um vídeo na hora, e quando estou sentindo mais o cheiro, eu vou trazendo, existe um processo de fritura, sim, do São Paulo. E desculpe citar você, né, meu parceiro PVC, eu segui as pistas, porque exatamente o trabalho que vocês estão fazendo é perfeito, mas como as fontes são restritas, dá para sacar que é um processo de fritura interno, né? E isso está, para mim, latente. Né? Um outro ponto, Arnaldo, sobre isso, eu vou ler mais umas mensagens da galera aqui, que é o seguinte, uma medida impopular como essa, aliada ao pronunciamento que o Casares deu hoje, um pronunciamento muito importante do Casares hoje, e a votação que vai acontecer hoje, amanhã e tudo mais, tal, vamos dizer que não é exatamente um bom momento para você fazer um movimento desse. Porque o Casares, hoje, o que ele falou? Nós vamos apertar o cinto nos próximos 5 anos e o nosso balanço financeiro do ano que vem vai ser pior do que desse ano. Então, nós tivemos esse time que vocês viram, que não ganhou nada, que se der sorte aí vai ficar em 5º lugar. Mas o ano que vem, não é que a gente está com esse time mais ou menos hoje, porque o ano que vem vai ser legal. Não, vai ficar nesse time e vai ficar ruim também o ano que vem. Vai ser isso aí. Isso já é uma questão impopular. Porque, como eu sempre falo, a torcida, ela entende você apertar o cinto. Ela entende completamente. Mas se ela vê o time ficar mais ou menos, não contratar ninguém, não formar um time forte, e ao contrário de diminuir a dívida aumentar, que é o que está acontecendo, aí ela chega e fala assim, bom, assim não dá. Aí ela olha para o Corinthians e fala, então torra a grana aí, faz o que o Corinthians está fazendo. Pelo menos tem time, apesar da derrota no fim de semana. Né? Isso é uma medida impopular, o que o Casares vai apresentar, mesmo com esse fundo aí que ninguém sabe se vai dar certo. É uma coisa impopular. Você chegar a anunciar hoje que o ano que vem vai apertar o cinto e que o time não vai ser muito melhor do que esse, é uma medida bastante impopular. Aliado a isso, você frita uma figura que a torcida gosta. Certo. É muito estranho, né? É estranho, quer dizer, mas a gente está explicando isso. Sim. É estranho até o momento em que o técnico começa a se destacar talvez mais do que o esperado, a criar uma conexão com o torcedor mais que o esperado,
começa a virar, né? É aquilo. Eu acho que essa direção do São Paulo ela tem um pavor que surja um novo Abel Ferreira. Eu entendo, e acho que o Zubeldia não tem perfil de Abel Ferreira. Aquele cara que fica acima do bem e do mal. O Abel Ferreira é pro mal, né? Porque é uma diretoria que é muito personalista, né? Na figura do Casares. E chegar um cara que, como o Abel, que manda em tudo no Palmeiras, ele faz o que quiser, ele faz com que a Leila volte atrás até nas suas posições feministas, de tal tamanho que ele tem. E como o Casares é uma figura absolutamente personalista, e essa diretoria toda, talvez tenha receio disso. Então vamos lá, galera. Primeiramente, não esquece pro canal Arnaldo Tironi, link na descrição. Vamos lá. Se isso acontecer no São Paulo, será um dos maiores absurdos que essa diretoria vai fazer. Se tá tendo um processo de fritura para tirar o Zubeldia do São Paulo, isso é absurdo. Vou repetir, é absurdo. O trabalho do Zubeldia no São Paulo é ótimo. E próximo ano agora, com esse fundo de investimento aí que o São Paulo vai ter que diminuir as receitas, aí quem vai precisar mais do Zubeldia ainda. Ou vai querer ficar 4, 5 anos com um time ruim pra pagar a dívida, com um treinador meia boca do futebol brasileiro. Então assim, isso é absurdo, cara. Se isso acontecer, isso é absurdo. Se o Zubeldia for sair do São Paulo por causa de fogo amigo dentro do São Paulo, cara, eles não são São Paulinos. Só pode. Então os caras não são São Paulinos se isso acontecer. Isso é absurdo, pô. Vamos esperar isso aí pra ver se é verdade mesmo. E vamos ficar de olho nas próximas notícias do São Paulo, tá? Porque isso aí é absurdo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião. Eu fiz esse vídeo aqui, reagi esse vídeo aqui às informações do Arnaldo, porque eu não acredito nesse negócio aí. Se a diretoria do São Paulo quer tirar o Zubeldia, cara, aí é sacanagem, né? Só pode. Valeu? É nóis.